Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Consegui arrumar a câmera, na verdade não era a câmera, enfim, era uma outra coisa que tinha que arrumar no PC. Deu tudo certo, um negócio de captação, enfim, deu tudo certo e voltamos aí com a minha, com imagens, né? Imagens de, não só gráfico, né? Com a minha imagem, o fechamento. Bom, dia de alta, voltamos aí com estilo, Ibovespa subindo 2%, volume ainda bem abaixo da média, né, bem ruinzinho, mas o dia foi puxado em especial pelas commodities metálicas, né, CSN subindo 8, Uzi Minas subindo 6, Gerdau subindo 6, Gerdau tá muito bonita, né, muito bonita mesmo. Petro surpreendeu, rompeu R$ 25, subiu 4%, Vale subiu 4%, enfim, as commodities garantindo um movimento de alta. Daí o que movimentou essas commodities? Também, né, não podemos esquecer, destaque para a curva de juros que recuou bem, né, não foi uma forte queda, mas deu uma boa queda, em relação, forte queda de relação ao que subiu esse mês, né, não devolveu, não está nem próximo de devolver o que aconteceu esse mês, mas deu um bom ajuste com o mercado de olho na PEC, né, que vai ser, né, o assunto aí desse final de ano, até o dia 16, né, até dia 16 que eles têm que aprovar essa PEC para ir para a lei do orçamento de 2023. Mas vamos falar um pouquinho das commodities. Nessa manhã, minério de ferro chegou a subir 3%, mais de 3%, 3,5%, atingindo ali os 107,45, que é um ponto bem importante, né? Também destaque para o petróleo, né? Isso aí, Petrobras garantindo aí alta, as empresas júnior de petróleo, 3R, também subindo bem. Petróleo chegou a bater aí $85 o barril, subindo 3%. Tudo isso em vista do que está acontecendo na China, né? Se você viu o noticiário, no final de semana teve protesto na China, por conta dessa possibilidade do governo fazer mais lockdown por conta da política de Covid-0. Parece que bom, que o governo parece estar escutando um pouco o que está acontecendo, né, essa manifestação do povo. E surpreendeu o discurso, né, hoje na nossa madrugada, amanhã deles, do governo chinês, não forçando o lockdown, né, para combater o Covid, mas fazendo o que muitos países, né, estão fazendo, que seria, né, quem sou eu para falar de política de saúde pública, tal, mas é uma realidade que a gente tem que conviver com o Covid, não, isso é uma coisa que, infelizmente, só acredito que, espero que isso um dia acabe, mas vai ser muito difícil, o vírus multa, né, e a única coisa que a gente tem que fazer, né, nesse caso, além da proteção com máscara, tudo isso, é vacinação, não tem muito jeito, é a vacinação. E o governo chinês convocou para a população, em especial a população mais idosa, para se vacinar, ter proatividade em se vacinar, inclusive, né, colocando mais postos de saúde à disposição. E isso foi uma resposta bem mais branda e bem mais interessante, né, a vacinação, do que você sair fechando tudo, lockdown, porque, né, e o lockdown ainda tem, né, ainda tem museu, algumas partes de entretenimento, o governo ainda mantém um lockdown. Mas o medo é o comércio, né? O comércio entrar em lockdown. Então, com esse direcionamento, isso impulsionou as commodities, né? As commodities vinham subindo, a minério de ferro em especial, né? Subindo por conta dessa expectativa de o governo chinês trazendo um argumento menos fechado, para ser bem sincero, né? Menos fechado. E foi bem importante, né? Uma sinalização bem importante. Obviamente, a política de Covid-0 não acabou, isso não significa o fim da política de Covid-0, mas o governo chinês, tradicionalmente muito ditatorial, ouvindo os protestos e em especial, acredito que aí vem muito mais, né? Mensurando os impactos econômicos que um novo lockdown de comércio pode acontecer, né? Então, acredito que ele observou tudo isso e trouxe essa solução. Que bom, né? Que bom mesmo, né? E vamos falar também que o minério de ferro não só sobe por conta disso. O governo chinês, né, reduziu o compulsório e trouxe algumas medidas para incentivar o setor imobiliário,
né, fazendo algumas transações. Inclusive, se você quiser entender um pouquinho mais sobre essas novas medidas, não vou ficar explicando aqui, porque senão vai ficar muito detalhe, né? Mas se você quiser dar uma olhada, convido você a ir lá no meu Instagram, no Rafa Investir, ir lá e dar uma olhada no comentário que eu deixo no feed, sem falar também que hoje eu publiquei a agenda da semana, que vai ser bem importante. Amanhã, bastante coisa de agenda econômica, tá? Então, essas duas coisas, o governo ajudando de fato, né, ajudando o setor imobiliário, evitando um problema maior para a economia, movimentou o minério de ferro. Só que ao longo do dia, foi perdendo força isso, vou até deixar aqui, eu não deixei aqui, vou até abrir aqui já o minério de ferro. Isso aqui foi perdendo força, que na última cotação, ali do meio-dia para 1, que seria o fechamento dos contratos futuros dele, então assim, não é fechamento, né, que não fecha futuro, mas, no caso fecha, né, ele fecha assim. A gente fecha aqui o mercado futuro, pô. Só os Estados Unidos, né, que fica aberto full time. E aí, na verdade, o minério de ferro caiu. A gente vai dar uma olhada sobre isso, mas acho que o mais importante nem é a alta queda, é a manutenção, né, no nível bem alto, né, esse 107. Agora, se tiver uma queda violenta, tal, aí pode trazer uma percepção diferente. E por aqui, né, o dia foi marcado pelo início da tramitação formal da PEC da transição, né, com lá o gasto extra teto de 198 bi pelo prazo de 4 anos. E, né, que deve ser aprovado até 15 de dezembro. O ponto é, isso não vai acontecer, não vai ser nem 100, que o pessoal antes estava a 70, foi para 80, agora tá a 100 é o mínimo, né, já vai subir. Então não vai ser 100 e nem 175, 198. Vai ser algo próximo aí, o mercado está colocando entre 130, 150 bi para o ano que vem. Se for essa região, 130, 150 bi para o ano que vem, vai ser, né, vai deixar as despesas no mesmo patamar que foram deixados agora. Beleza, é o que o mercado projeta, 130, 150. Agora, se isso for mais do que 150, se começar a trazer algumas sinalizações de piora, né, nessa expectativa fiscal, com certeza essa curva volta a andar. Hoje também ajudou bastante, né, o resultado acima do esperado da arrecadação do governo, um resultado bem acima do esperado, inclusive, que, querendo ou não, gera um alívio com relação ao fiscal e uma curva de juros tão estressada como a gente chegou nos níveis lá dos últimos, do fim do governo Dilma, né? Então realmente estressou demais a curva de juros. Então qualquer notícia num ambiente de estresse extremo, né, isso gera uma volatilidade. Obviamente, no extremo que está colocando um risco muito alto, tem que trazer uma notícia muito ruim para trazer mais risco ainda, né? E aí qualquer notícia um pouco mais positiva tira esses estresses, né? Como se fosse o VIX, né? Lembra o VIX na época do próprio Covid, né? Na época do Covid, quando vinham as medidas do Fed de estímulo, tal, que o VIX estava lá no alto, derrubava. A gente está nessa sensibilidade de volatilidade, né, de ativo de risco, o nosso VIX, entre aspas, né, e inclusive tem um VIX do Brasil, acho que antigamente tinha, que era de opção de EWZ, nem sei se existe mais isso, mas se tivesse, né, a nossa curva de juros vem sendo o nosso, o nosso parâmetro de risco e vem sendo cada vez mais o nosso parâmetro de risco, tá? Então também deixei um comentário do time da XP sobre essa possibilidade da PEC Transição também lá no meu Instagram, lá no Rafa Investir. Beleza, pessoal? Então, é isso que movimentou o mercado, justificar essa alta de 2% do Ibovespa. Então, vamos entender um pouquinho o que aconteceu com o mercado e falar, né, de tudo isso. Começar também a falar do mercado norte-americano, né? Amanhã vai ser um dia bem importante. Vamos lá? Então, vamos. Aqui, né? O mercado norte-americano fechou praticamente estável, né? Todo mundo aqui na expectativa. Amanhã tem discurso do Powell, tem ADP, tem PIB, tem não sei o que, tem deflator, tem tudo. Amanhã é um dia muito bom, muito importante. Então não deixe de conferir a agenda econômica lá no meu Instagram, no Rafa Investir. Aí o detalhe que eu estava falando, né? O petróleo estava subindo bem, aí devolveu tudo agora, né? Tá fechando meio que no 0 a 0, tá?
O minério de ferro, né, tava indo bem também, aí perdeu muita força, tá aí fechou meio que fechou no 0 a 0 também. Então, né, chamou atenção esse movimento essa perda de força das commodities, mas isso não evitou, né? Quer dizer, evitou, né, assim, perdeu um pouquinho de força o mercado, mas não suficiente, né, para cair mais do que essa devolvida aqui. E o mercado é o seguinte, beleza, subiu 2%, maravilha, só que pô, o volume, ele segue abaixo da média. Hoje foi um volume bem melhor do que os últimos dias, né? E que bom, né? Porque no final das contas a gente estava com volumes de final de ano, cara. Volume de Natal, Ano Novo, né? Pô, tava um volume muito ruim. Agora a gente voltou melhorou muito, né? E ficou bem próximo da média. Show de bola, maravilha. A questão é que, no curto prazo, para você ver a força dessa resistência, as médias cruzaram na venda. Mesmo com a alta hoje de 2%, as médias cruzaram na venda. Então, nós estamos ainda com esse viés de baixa no curtíssimo prazo e a gente só vai anular essa expectativa acima desses 112.260, que é o rompimento dessas médias. Enquanto o mercado ficar aqui, ele fica com essa espada na cabeça, né? A tendência de baixa ainda no curtíssimo prazo está muito bem desenhada e fazer o mesmo movimento de sexta, né? Quinta subiu e voltar tudo amanhã, não é algo, não é uma expectativa, uma loucura de esperar isso, né? Porque a tendência é de baixa. Mas o que chama muita atenção? Como o mercado vem segurando nesses 108, 107.245. E como o mercado né, deu esse exagero aqui da curva de juros, né? Se a gente for lembrar, né? Voltamos aí para os níveis lá de 2016. Por isso que eu falei que caiu, mas está muito longe do que vem ao começo do mês, né? O mercado já está colocando bastante. Não é que colocou tudo na conta, né? Porque pode ter um risco maior fiscal, já que se ficar esse 150, teoricamente, a gente não vai ter corte de juros ano que vem. Muito difícil a gente ter corte de juros ano que vem. Mas a gente não está mais precificando. Parece que era um exagero precificar duas altas para o ano que vem. Agora a gente está precificando uma alta. Então, se a curva de juros seguir nesses níveis aqui, é um nível saudável? Não. Né? Você pensar que tem o custo da dívida, a Selic impacta no custo da dívida, isso vai impactar no fiscal. Com certeza, vai gerar ainda bastante ruído fiscal, com certeza. Mas dá para entender que aqui a gente tem, né, um cenário ruim, né, já bem precificado. Pode ser péssimo? Pode ser péssimo, mas o ruim já está precificado. Então, você tem que, né, a gente vem discutindo muito isso lá no Infobolso, muito mesmo assim, vem perdendo o sono, literalmente, pensando muito sobre essa questão do risco-retorno, né? Do nível atual do Ibovespa, do nível atual da curva de juros, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, né? Porque a gente tem que pensar, o mercado trabalha com a expectativa, isso que é mais difícil, é isso que a gente tem que entender. Então, está batendo bastante a cabeça para entender isso, e se eventualmente existem oportunidades nesse nível, né? Não digo que vou encher a carteira nesses níveis, mas talvez algumas oportunidades pontuais para aproveitar, né, a possibilidade de um rally, não sei se um rally de final de ano, mas pelo menos a manutenção desses 108, 107, 108 mil pontos. É o cenário base? Meu cenário base? Não é. Né? Com essa curva de juros do jeito que está, nesses níveis aqui, o meu cenário base ainda é perder os 107 mil pontos, levando em conta também a tendência de baixa de curtíssimo prazo. Mas existe uma coisa que no mercado acontece muito, você pode estar errado, né? Então, a gente sempre tem que ter, né, os dois cenários muito bem colocados para quando acontecer um, quando acontecer outro, tomar a decisão, porque no final das contas é isso, tomada de decisão, né? Ninguém sabe o futuro, a gente sabe qual o risco que a gente vai tomar, quanto que a gente vai colocar nesse risco
e vamos ver se tem potencial de valorização ou não. Então, vamos ver como é que vai ser. Se fazer o mesmo movimento de sexta-feira, né, anula muito quer dizer, o viés de baixa de curtíssimo prazo volta a ganhar força, que é a tendência principal. Agora, se perder esse 107.245, esquece. Aí esquece, aí é rumo aos 104, 101 mil pontos. Tá? Então, é importante trazer essas avaliações aí, acho que é bem importante. Tá, destaque do dia para mim foi Petrobras. A alta de CSN, Uzi Minas, a gente vai passar, foi bem importante? Foi. Mas Petrobras fechar acima dos 25 reais aqui, né? 24,60 eu coloquei como referência de resistência, de suporte agora, que foi a abertura de hoje, né? Fechar acima da média móvel de 21 foi algo bem importante para o papel, porque anulou a tendência de baixa de curtíssimo prazo. Não é que o viés de baixa não existe, ainda existe, né? A gente fez uma onda 1. Enquanto não romper esse 27 reais, ainda existe essa possibilidade de queda, né? Mas já fez um passo, já deu um passo maior, conseguiu romper os 25 reais. Então, a tendência de baixa de curtíssimo prazo perdeu muita força. O viés de baixa existe? Existe, mas perdeu muita força. Então, se a Petrobras seguir acima desse 24,60, 24,30, ficar aqui, ganhar mais volume na compra, se livrar das médias, a chance de romper 27 reais é grande e o papel retomar a tendência de alta de curto prazo. Tem muita resistência? Tem as médias do diário, tem a média do semanal, tem o viés de baixa de curtíssimo prazo, que foi com um volume muito acima da média na venda, o volume na recuperação foi muito baixo, você vê, cadê o semanal aqui? Ó? Você vê que, né, mesmo com essa alta aqui, o ABV nem se mexeu praticamente, né? Então, mas o gráfico está bem, o rompimento de hoje foi bem importante para a estatal. Então, se ficar acima desse 24,60 aí, bem interessante esperar pelo menos o teste dos 27 reais. Vale, segue a tendência de alta principal, né? O grande desafio aqui é romper 87 reais, é uma resistência difícil, hoje já deixou uma longa sombra superior por aqui, mas tendência de alta enquanto acima dos 75 reais, fica essa expectativa. CSN, mais uma vez o desafio de romper esse 14,40, que é o desafio mais importante, mas depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo mesmo, ó, o papel finalmente, muito tempo mesmo, tá? Aqui, ó, 2020, tá fazendo o mesmo movimento, né? O rompimento das médias. Então, é uma sinalização legal, né? Então, bem importante aí. O papel precisa ficar acima desses 12 reais e romper esse 14,40, tá? Uzi Minas tá ali, né, segurando esse 7,20, precisa romper 8,20, não consegue romper esse patamar, precisa romper isso aqui para andar. Se perder 7,20, 7 reais aí, pode esquecer, tá? Destaque para Itaú, deixou aqui um candle de indefinição gigantesco com volume acima da média sobre 25,50, que é o guardião da tendência de alta de curto prazo, né? Esse aqui é o guardião da tendência de alta de curto prazo. Se confirmar esse candle de reversão, interessante, né? Seria uma compra contra a tendência de baixa de curtíssimo prazo, mas a favor da tendência de alta de curto prazo e um papel que já está no nível de sobrevenda aí, até que razoável. Não está no preço mais barato, né, o múltiplo mais interessante? Não, porque não está nos 24 reais, mas a 25,50, graficamente falando, é um ponto interessante a ser acompanhado. O que me chamou a atenção desse movimento de alta do Ibovespa, né, queda da curva de juros, né, foi o destaque, pessoal, subiu bastante o setor de varejo e tal, mas aí você vai olhar, varejo de construção, Cyrela, subiu, né, aqui na minha lista aqui, que tá na, deixa eu pegar aqui minha lista aqui, vamos lá, vamos ver aqui um papel, direcional, a direcional subiu com bom volume na compra, C&A subiu, volume abaixo da média, que mais? Cyrela, subiu, volume muito abaixo da média. Vamos ver aqui. JHSF subiu, volume ridículo na compra. Ridículo na compra. O que mais aqui foi destaque de alta? Via Varejo, volume abaixo da média. Iguatemi, volume abaixo da média. Então, o que mais? Cogna, recuperação, volume abaixo da média. Então, se você for olhar, o volume nessa recuperação de hoje foi muito abaixo da média. Isso
Preocupa, né? Obviamente preocupa, mas como eu falei para vocês, tudo é uma relação de risco-retorno, tudo é uma relação de risco que eu vou tomar, tendência, e aí vai da análise de cada um, entender se é um ponto de compra, se não é um ponto de compra, e traçar suas estratégias em vista do que o que aconteceu hoje e mais uma vez essa reação dos 108, 107 mil nessa região aqui, a reação do mercado nesse patamar. Beleza? Então, amanhã, um dia bem importante com relação à agenda econômica. Não deixe de conferir a agenda econômica lá no meu Instagram. Fechou? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até mais.